Vamos lá? Retomando então aqui o nosso estudo de estequiometria, nós vamos entrar agora, gente, no que nós gostamos de chamar de casos particulares, casos especiais de estequiometria, tá? Mas eu quero fazer um comentário inicial aqui. Continua sendo estequiometria, tá? Vocês continuam seguindo aqueles mesmos passos. O que acontece é o seguinte, na verdade o que os autores têm chamado isso aqui de casos particulares, cada caso desses nada mais é do que um pequeno detalhe que nós temos em cada questão dessas. Tudo bem? Então vamos lá. Continua valendo o mesmo raciocínio. Precisa ter equação, ela tem que estar balanceada. Aí primeiro a gente lê, relê, substitui e resolve. Lembra? Lê, relê, substituir e resolver? Lê a equação química, relê o exercício para identificar as substâncias, substitui lá a palavrinha mol de quem ele pediu pelo que ele pediu, monta e resolve a regrinha de 3. Continua valendo o mesmo raciocínio. É estequiometria, tá? Se a gente quisesse, poderia até nem ter essa divisão aqui. Passava direto para os exercícios e cada caso desses, na verdade, nada mais é do que um pequeno detalhe que todos vocês já sabem trabalhar isso muito bem. Tudo bem? Sem problema. Vamos lá então. Eu escrevi aqui apenas rendimento, tá? Mas o título aqui seria o seguinte: quando o rendimento da reação não for total, não for 100%. E aí eu precisaria dizer para vocês o que é o rendimento da reação. Certo? Quando nós pegamos qualquer equação química, tá? E fazemos uma questão de estequiometria, como todas aquelas que nós fizemos, nós encontramos lá a quantidade de um determinado produto. Tá? Nós calculamos quanto nessa reação, por exemplo, tá? Qual a massa de ferro que eu consigo produzir a partir de 160 gramas do óxido? 160 está para 2 vezes 56, portanto 112 gramas. Quando eu digo assim, olha, a partir de 160 gramas do óxido dá para obter 112 gramas de ferro, isso é algo teórico. Eu estou fazendo isso aqui no papel, no quadro, tá? Eu não estou fazendo isso lá na prática, obtendo o ferro para... Tá? Pode ser lá, e na maioria das vezes que por algum motivo nós não vamos obter os 112 gramas, vamos obter apenas uma parte disso. Ou então o rendimento da reação não foi total. A eficiência desse processo não foi total, por algum motivo, que não interessa nesse momento. Tá? Então o detalhe é simples. Se a partir dos 160 eu obtive exatamente 112 gramas, que era o esperado, rendimento total, 100%. Não obteve isso tudo, obteve só 80% disso, rendimento de 80%. Obteve só 90% disso, rendimento de 90%. Obteve só 50% disso, rendimento de 50%. Entendeu aí onde é que está o rendimento da reação? Rendimento tem a ver com produto, com produção. A reação vai produzir tudo ou não? O rendimento da reação foi total ou não? Tá? Então lembra, rendimento tem a ver com produto. Tá? Nós vamos trabalhar aqui com rendimento e vocês vão ver que esse rendimento a gente vai levar em consideração lá no produto da reação. Tudo bem? Então vamos partir direto para os exercícios. Tá? O que é o rendimento de uma reação? Não precisa definição para isso, gente. A reação produz produto. Quando eu faço a estequiometria aqui normalzinha no papel, eu estou fazendo algo teórico. Eu tenho condições de predizer quanto de um produto eu consigo obter a partir de uma certa quantidade de reagente. Isso que eu faço no papel aqui, né, é o rendimento total, 100%. Lá na hora de fazer na prática, né, na indústria, onde quer que seja, no laboratório, dificilmente a gente vai ter esse rendimento de 100%. Eu nunca vou obter aquilo que eu previ no papel. Tá? Então, essa quantidade que a gente faz o cálculo aqui no papel, essa quantidade prevista, é a quantidade teórica. Na hora que eu vou lá para o laboratório e faço o experimento, é o valor real. Tá? Compara esse real lá com o teórico. Bateu certinho? Então o rendimento foi 100%. Não? Calcula então o rendimento. Tudo bem? Rendimento tem a ver com formação, com produto. Eu até gosto de dar alguns exemplos de rendimento fora aqui das reações. Tá? E um exemplo que todos nós, os nossos visitantes aí, né? Um exemplo que todos nós conhecemos muito bem é o rendimento escolar. Né? Olha, gente, eu estudei e fui lá para uma prova para tirar 10. Recebi minha nota, não foi 10, foi 8. Meu rendimento foi 100%? Não. Se fosse 100%, eu teria tirado 10. Como eu tirei 8, meu rendimento foi de 80%. Tirou 7, 70%. Isso é rendimento.
certo? Rendimento escolar. Ah, um fabricante comprou madeira para produzir 1000 cadeiras. Tá? O cara comprou lá madeira para produzir 1000 madeiras. E ele está achando que vai fazer 1000 cadeiras. Isso é teórico. Foi lá, cortou as madeiras, tudinho, colou e tal, fez as cadeiras. Está aqui as cadeiras prontas. Quantas cadeiras prontas? 950. O rendimento dele foi de 100%? Foi 100% do que ele esperava? Claro que não. Se ele esperava 1000 e só obteve 950, o rendimento dele foi de 95%. Muito bem. Entende rendimento? Pois aqui na reação é a mesma coisa. Essa reação produziu todo o produto que eu esperava? Sim. Rendimento de 100%. Não? Então o rendimento não foi de 100%. Tudo bem? Vamos ver aqui uma maneira muito prática e muito rápida de fazer essas questões de rendimento. Tá? Nós vamos partir direto para os exercícios. Tá? Nós temos aí essa primeira questão. Vejam, no processo de obtenção do ferro a partir da hematita, essa reação que vocês têm aqui, tá? Só que aí no exercício de vocês ela não está balanceada. Cabe a nós balancearmos. Mas vê aí que a própria questão alerta, né? No processo de obtenção do ferro a partir da hematita, considere a equação não balanceada. Não balanceada, a questão está avisando. Tá? Utilizando-se 4,8 toneladas do minério e admitindo-se rendimento de 80% da reação, qual a quantidade do ferro produzida? Tá? Ele quer isso em massa também. Nós vamos seguir o mesmo raciocínio. Está aqui a equação. Já está balanceada essa equação. Tá? E lembrem-se que o próprio balanceamento da equação já nos dá a proporção em mol. Né? 1 mol de óxido férrico reage com 3 mols de carbono, produzindo 2 mols de ferro e 3 mols de monóxido. Tá? Vamos reler o exercício. Ele está perguntando qual a massa de ferro a partir de 4,8 toneladas do óxido. Tonelada é unidade de massa. E ele quer também a massa de ferro. Vamos trabalhar massa com massa. Massa do óxido com massa de ferro. Próximo passo? Muito bem, substituir. Eu vou substituir a palavrinha mol do óxido pela massa molar dele. Esses valores são dados. Ferro vale 56, oxigênio vale 16. Tá? Então aqui 2 vezes o ferro, 2 vezes 56, 112, mais 48 de oxigênio, 160. Sabe o que é esses 160 gramas aqui? A massa de 1 mol do óxido férrico. Como só é 1 mol, uma vez. Tá? Qual é a massa molar do ferro? 56. Só que aqui são 2 mols. 2 vezes 1 mol. Portanto, 2 vezes 56 gramas. Tá? Então quer dizer, gente, que a partir de 160 gramas do óxido férrico, dá para obter 112 gramas de ferro. Ou melhor, daria para obter se o rendimento fosse de 100%. A partir de agora, a cada exercício de estequiometria que vocês lerem, vocês precisam verificar se ela falou alguma coisa de rendimento. Tá? Não falou nadinha? Então faz normal, considerando 100%. Falou? Então leva em consideração o rendimento que ele deu. Essa questão aqui falou. Ela está pedindo para eu considerar um rendimento de 80%. Então veja como é que eu resolvo logo isso. Seria 160 gramas, né? Ou melhor, a partir de 160 gramas, nós vamos obter 2 vezes 56, 112 gramas de ferro, se o rendimento fosse de 100%. Não é. É de quantos por cento? É de 80%. Como é que eu calculo 80% de um número? Multiplicando aquele número por 0,8. Né? 80% é 80 sobre 100, 0,8. Quando eu multiplico um valor por 0,8, eu estou calculando 80% desse valor. Entenderam? Então, bem aqui eu não estou colocando 112 gramas. Eu estou colocando apenas 80% disso. Pronto, eu já corrigi o rendimento. Olha, 160 estaria para 112, se o rendimento fosse de 100%. Essa questão aí falou alguma coisa de rendimento? Sim, 80%. Então multiplica logo, já resolveu. O restante é normal, gente. Ó, se 160 gramas está para esse valor, então
4,8 toneladas, lembrando que toneladas são 1.000 quilogramas, cada quilo são 1.000 gramas. 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. Uma tonelada equivale a 1 milhão de gramas, 10 a sexta gramas. Então vai estar para X. Fazendo normal, tá? 160 está para esse valor. Os 4,8 toneladas estão para X, tá? Já está corrigido ali o rendimento. Quando eu fizer produto dos meios igual aos extremos, resolver todo esse cálculo, eu vou obter 2,688 vezes 10 a sexta gramas, tá? Isso equivale a 2,688 toneladas. Se quiser em quilogramas, tá? Cada quilo são 1.000 gramas, tá bom? Cada tonelada são 1.000 quilos, como preferirem, tá certo? Então isso aqui equivale a, aqui é um pontinho, né? Aqui são 2.688 quilogramas, certo? 2,668 vezes 10 a sexta gramas, certo? Portanto, 2.680, porque aqui são, gente, se vocês transformarem isso aqui dá 2.688 gramas. Divide por 1.000, né? Fica 2.688 quilogramas. Tá? E aqui eu dividi por 1.000, ficou em toneladas. Eu coloquei aqui a resposta em gramas, em toneladas e em quilogramas. Mas se vocês verem aí, dentre as opções que vocês têm, a resposta está em quilogramas, tá? A resposta de vocês, a resposta a marcar, na verdade, aí tem resposta em grama, não, em grama não, mas tem em quilograma e em tonelada. A opção correta aí, vocês estão na letra A, 2.688 quilogramas. Essa é a resposta da questão de vocês. Tudo bem? Entenderam? Então, quando a questão falar de rendimento, eu vou fazer normal. É uma questão de estequiometria, apenas tem um detalhezinho desse rendimento, que é uma porcentagem que eu preciso levar em consideração. Uma simples porcentagem, tá? Então, tá aqui a regra de 3. Toda vez que a gente faz uma regra de 3, a gente usa duas linhas, né? Tá aqui a linha de cima, tá aqui a linha de baixo. Perceba onde eu multipliquei o rendimento. Na linha de cima e lá do lado dos produtos. Por isso, se vocês quiserem, a gente pode dizer assim, olha, rendimento eu multiplico lá em cima nos produtos. Lembra disso? Rendimento multiplica onde? Lá em cima nos produtos. Tá bom? Vamos então à questão 2. O gás hidrogênio pode ser obtido em laboratório a partir da reação de alumínio com ácido sulfúrico, cuja equação química não ajustada é dada a seguir. Tá? Essa questão, né, mais uma vez, ela está dando uma equaçãozinha química sem estar balanceada. Nós quem vamos ter que balancear. Continuando. Um analista utilizou uma quantidade suficiente de ácido sulfúrico para reagir com 5,4 gramas do metal. E obteve 5,71 litros de gás, no caso gás hidrogênio, na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão. Nesse processo, o analista obteve um rendimento aproximado de quantos por cento? Vê que essa questão está pedindo para vocês calcularem o rendimento, tá? Deixa eu fazer um comentário aqui para vocês. Numa questão de rendimento, se a gente quiser, a gente pode fazer ela em mais de uma regra de 3. Eu faço normal, considerando um rendimento de 100%, depois calculo a porcentagem lá do rendimento. Mas só que existem diversas formas de questões de rendimento, depois vai entrar a pureza, depois vai entrar outras coisinhas. Então, para ser simples, para vocês padronizarem, né, e fazerem a coisa segura, lembrem-se desse detalhe. Rendimento eu multiplico lá em cima nos produtos. Porque aí tanto faz a questão de dar o rendimento, pedir quantidade de produto, pedir quantidade de reagente, não interessa. O rendimento tu vai multiplicar lá em cima nos produtos, tá? Essa questão, por exemplo, pede para a gente calcular o rendimento. Então eu estou dizendo que o rendimento é X. Nós queremos saber quanto é esse X. Primeira coisa a fazer aqui, muito bem, o balanceamento, né? Nós já balanceamos aqui. Quando nós balanceamos a equação, nós observamos que a proporção do alumínio para o hidrogênio é de 2 mols para 3 mols. Né? Na hora da leitura da equação eu percebo isso. A questão me deu uma massa de alumínio e um volume de gás hidrogênio. Perceberam? Eu vou trabalhar com massa de alumínio e volume de H2. Tá? Vamos então para substituir. Tá? São 2 mols de alumínio. Qual a massa de 1 mol de alumínio? 27 gramas. 27 gramas é a massa de 1 mol de alumínio. Como são 2 mols, 2 vezes isso.
2 vezes 27 gramas. Então vejam que a partir dessa massa de alumínio, nós iríamos obter 3 mols de gás hidrogênio. Mas nós não queremos em mol, também não queremos em massa, nós queremos em volume. Lembra quanto é que é o volume de um mol de qualquer gás na SN? Muito bem, 22,4 litros. Então, no lugar de 1 mol, eu vou colocar 22,4 litros. Como são 3 mols, 3 vezes isso. Tá? Então, significa dizer que para esses 54 gramas de alumínio, esse vai ser o volume de gás hidrogênio produzido. Ou melhor, seria o volume de gás hidrogênio, se o rendimento fosse de 100%. Essa questão falou alguma coisa de rendimento? Sim. Quantos por cento? É o que ele quer saber. Então eu vou dizer que o rendimento é X. E aí eu pego esse X e multiplico lá em cima nos produtos. Rendimento eu multiplico lá em cima nos produtos. Tudo bem? E o restante é normal. Se para essa massa de alumínio é aquele volume, está 5,4, 5,71 litros, então qual é o valor do X? X é o nosso rendimento. Perceberam? É lógico que para pedir o rendimento, a questão vai ter que me dar as quantidades dos dois. Lógico, mas deu. O problema é o rendimento. Então, não sei o rendimento. X. Multiplica o X lá em cima nos produtos. E aí faz a regrinha de 3 normal. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Quando eu fizer essa conta todinha aqui, isso vai dar 0,849. Tá? E aí, obviamente, isso aqui equivale a 84,9%. Lembra que na hora de multiplicar o rendimento lá em cima nos produtos, 80% multiplica 0,8, 20% multiplica 0,2, 70% multiplica 0,7. Lembra? Então, quando eu vou calcular o rendimento, eu estou calculando dessa forma. Ah, eu achei 0,2, 20%. 0,5, 50%. 0,75, 75%. 0,9, 90%. 0,849, 84,9%. Ou seja, estou multiplicando por 100. Como ele pede aí o rendimento aproximado e os valores estão aí nas opções arredondados, a opção que nós vamos marcar, 85%, que está bem aí na letra C. Ok? Questões de estequiometria com rendimento são simples questões de estequiometria. Só um detalhezinho do rendimento. É só pegar esse rendimento e multiplicar lá em cima nos produtos da reação. Perfeito?